Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Eu quero ler 2 versos com você e nós vamos meditar na palavra do nosso Deus nesta hora. Efésios, capítulo 3, o verso de número 6 e 7. Para você que nos acompanha, o tema da nossa mensagem é graça somente, a mensagem aos Efésios. Na quarta-feira passada nós meditamos sobre fé e a mensagem aos Gálatas, e hoje nós vamos meditar na graça de Deus. Somente a graça de Deus, ela é necessária para que nós prossigamos na nossa vida cristã. Hoje nós não temos a nossa equipe, então o desejo do meu coração é que você alcance aí a sua Bíblia e acompanhe juntamente comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim, Efésios capítulo 3, versos 6 e 7. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Amém, irmãos? Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo assim a iluminação do Espírito Santo para que fale aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que conceda graça, ó Deus, sobre as nossas vidas, para que assim nós possamos entender, compreender a Tua palavra para as nossas vidas nessa noite. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Como os irmãos bem sabem, nós estamos estudando as cartas de Paulo através da nossa leitura diária. Nós estamos lendo a Bíblia em 2 anos e cada quarta-feira nós estamos aprendendo, estudando a leitura do dia. Então, essa leitura do capítulo 3 era para ser estudado ontem no culto, mas como não foi possível, nós então vamos estudar hoje. E com a graça de Deus nós vamos aprender um pouco sobre esta carta. E assim como você aprendeu ontem com o pastor Leandro, um panorama aí da carta de Paulo a Tito, nós vamos chegar lá também. E a partir de hoje, então, nas quartas-feiras, eu vou fazer também um panorama, mas até o nosso capítulo. Então, nós estudamos até ontem o capítulo 3. Eu quero fazer hoje um panorama da carta aos Efésios, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 3. Pastor, por que você não vai fazer de toda a carta? Para ficar um gostinho de quero mais, para que você possa aí ser instigado a ler com mais atenção. E hoje eu vou dar um spoiler aí, né, do que vem nos capítulos 4, 5 e 6 da carta de Paulo aos Efésios. E a minha intenção é que você possa se sentir encorajado a estudar, a ler com bastante atenção. Eu tenho dito, especialmente para a nossa igreja, que a Bíblia não desperdiça nenhuma palavra, Jesus não desperdiçou nenhuma palavra e, consequentemente, também todos os autores da palavra de Deus, hoje no nosso caso o apóstolo Paulo, ele também não desperdiça nenhuma palavra. Por isso, irmãos, nós devemos ler a Bíblia com bastante atenção. E, irmãos, esta carta que nós temos em mãos, que nós começamos a estudar essa semana, é uma carta maravilhosa. E como Deus ele foi gracioso comigo e também com você ao permitir que esta carta ela chegasse até nós hoje. Nós estudamos sobre, quando nós estávamos lendo a carta de Paulo aos Coríntios, que possivelmente existe uma carta que foi entregue à igreja de Corinto, mas que esta carta ela não chegou ao nosso conhecimento. Aprove Deus não nos dar essa carta, porque nós entendemos que aquela carta que se perdeu para nós, ela servia tão somente para a igreja de Corinto. Mas, irmãos, esta carta de Paulo aos Efésios e todas as outras que nós temos em mãos, nós precisamos louvar a Deus, porque tantos ensinamentos foram escritos para a igreja em Éfeso e todas as outras,
e esses ensinamentos servem para nós hoje. E nós devemos louvar a Deus por tudo isso, porque esta carta, os seus ensinamentos, ela nos possibilita, irmãos, que pela fé, crer em Jesus, crer em Deus e também recebendo o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas e recebendo o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, viver de acordo com a vontade do nosso Pai, do nosso Deus e viver também para o louvor, para a glória do nosso Deus. E hoje nós falaremos desse assunto importante aí do cristianismo, importante para a nossa vida cristã, assunto, irmão, sobre o qual eu e você, se não fosse a graça de Deus, eu e você, nós não estaríamos aqui reunidos, juntos, mesmo que de forma virtual, de forma remota, para estudar a preciosa palavra de Deus, a fim de sermos por ela transformados a cada dia. Então nós falaremos sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas, irmãos, para falarmos sobre a graça, nós primeiro precisamos entender e também nos ater daquilo que era e também daquilo que estava acontecendo ali em meio aos Efésios, em meio à igreja de Éfeso, para que fosse necessário que Paulo escrevesse então, enviasse então essa carta até ele. O que estava acontecendo, como vivia, como era a cidade, isso nós vamos ver a partir do contexto. Primeiro, todo o contexto desta carta está descrito no capítulo 19 do livro de Atos. Ali nós temos, irmãos, os mais necessários detalhes para que assim nós possamos entender o que Paulo estava pretendendo ao escrever essa carta àqueles irmãos. Então, se você ler todo o capítulo 19 de Atos, você vai ver que Lucas relata como vivia, como era a cidade em Éfeso, e assim você vai ter muitos detalhes. E eu vou citar alguns para vocês. Segundo, Paulo escreve esta carta quando ele estava em sua primeira prisão em Roma. Quando você estuda a história da vida de Paulo, você percebe que Paulo foi preso 2 vezes em Roma. A primeira é quando ele escreve várias cartas a várias igrejas. Por exemplo, carta aos Efésios, essa que nós estamos estudando, carta a Filipenses, a Colossenses e também carta a Filemon. Essas cartas, elas são conhecidas e chamadas como cartas da prisão. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse termo. Então, sempre quando você ouvir falar no termo cartas da prisão, se trata de Efésios, Filipenses, Colossenses e também Filemon. Terceiro, a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente estratégica. Isso por quê? Porque, irmãos, na cidade de Éfeso tinha o maior centro comercial da Ásia Menor. Na quarta-feira passada nós citamos aqui algumas cidades da Ásia Menor e Éfeso tinha o maior centro comercial e por esse motivo o fluxo de pessoas entrando e saindo da cidade era enorme, porque ali tinha vários tipos de comércio e nós vamos ver aqui também que o comércio religioso era algo também muito grande naquela cidade. E a cidade também era conhecida devido ao seu grande poder religioso pagão. Existia ali muitos deuses e também muitos templos a todos esses deuses. Irmãos, veja bem, o templo mais conhecido, está dito no livro de Atos, era o templo da deusa Ártemis ou Diana. Essa deusa, a maioria das pessoas, e até algumas versões vai dizer que todo mundo, nós vamos ler isso aqui hoje, todo mundo, então, eles adoravam essa deusa Diana ou Ártemis. Veja bem, o templo e o deus mais conhecido era exatamente essa. O templo dedicado a essa deusa, Ártemis ou Diana, ele era tão grandioso, era uma obra tão magnífica naquele tempo, que no tempo antigo, no mundo antigo, era conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo naquele tempo. Hoje nós temos aí alguns monumentos,
como maravilhas no mundo hoje. Por exemplo, o Cristo Redentor, na cidade do Rio de Janeiro, é uma obra, é um monumento que é aí tido, né, como uma das 7 maravilhas do nosso mundo. O templo da deusa Diana, no mundo antigo, também era conhecido como uma das 7 maravilhas ali naquele tempo. Outra coisa, Paulo via nessa cidade uma grande oportunidade de se pregar o evangelho. Este evangelho, no livro de Atos, ele é mencionado por Lucas como o caminho. Quando você lê Atos capítulo 19, você vai perceber exatamente isso. Paulo chamando o evangelho, chamando Jesus Cristo de o caminho. Isso porque também em João, Jesus mesmo disse que ele era o caminho, ele era a verdade e também a vida. Sem ele, ninguém chegaria ao Pai. Irmãos, quando você lê Atos 19, verso 9, também o 19, o verso 23, você vai ver que de forma direta Paulo cita Cristo ou o Evangelho como o caminho. E algo interessante, irmãos, sobre essa questão é que Paulo ele não se intimidava por causa da idolatria que havia naquela cidade. Você percebe aí quão grande era o templo e quão importante era essa deusa para os efésios, mas Paulo não se via intimidado para pregar o evangelho para aqueles irmãos. Na verdade, muito pelo contrário, você vai ver isso. E pregar o caminho ou Jesus naquela cidade, irmãos, era só para você ter uma noção, era mais ou menos na verdade não isso, mas pregar o evangelho naquela cidade era 10 vezes mais difícil ou pior do que se pregar o evangelho hoje na cidade de Trindade. Aqui é algo que nós conhecemos, né? Uma idolatria muito grande, muito forte, mas na cidade de Éfeso, no tempo de Paulo, era muito mais difícil. Alguns estudiosos vão dizer que até 10 vezes mais difícil do que pregar o evangelho hoje ao redor da Igreja Católica na cidade de Trindade. Mas, irmãos, o curioso é que Paulo viu exatamente nessa idolatria, nessa vida pagã a esses deuses, uma oportunidade de fazer conhecido o nome de Cristo ali entre aquele povo. Paulo aproveitou a idolatria, ou melhor, Paulo aproveitou que aquele povo não conhecia o Deus verdadeiro e ao invés de se intimidar, ele saía para as ruas, tanto que plantou a igreja em Éfeso em um trabalho árduo de aproximadamente 3 anos. Algo curioso aqui que eu quero chamar a sua atenção, existe até uma história aqui no nosso campo que vai muito de encontro a essa situação. Existe uma igreja aqui em uma cidade que tem um seminarista lá, e esse seminarista ele é meio virado, né, como a gente diz, e ele é no 12. Ele saiu, irmãos, nos bares da cidade, ouça isso com atenção, ele saiu nos bares da cidade, porque a cidade tem muitos bares, e ele convidou então aqueles bêbados, aquelas pessoas que frequentavam os bares, para visitarem a igreja. E chegou em um determinado ponto que ele colocou praticamente todos os bêbados dentro da igreja e começou a fazer um trabalho com aquelas pessoas, com aqueles homens e mulheres. E só que isso chocou muito a igreja e todas as outras igrejas daquela cidade. Como pode um pastor de uma igreja convidar os bêbados para vir participar do culto, para entrar na igreja e fazer um trabalho com esses homens e com essas mulheres? Irmãos, essa atitude desse irmão causou na cidade um alvoroço, e ele até foi meio perseguido por causa disso. Até o pastor antigo daquela igreja o julgou bastante, falou muito mal dele por causa dessa atitude. Mas, irmãos, foi exatamente o que Paulo fez ali no seu tempo. O povo serviu uma deusa e ele não se importou com isso. Na verdade, usou tudo isso para fazer o nome de Deus conhecido. E dentro desta igreja, aqui na nossa região, graças a Deus, deu resultado, e hoje muitos daqueles que frequentavam esses bares, hoje estão dentro da igreja. Mas por quê? Porque, irmãos, nós não podemos nos intimidar ou achar que é errado buscar
pessoas em lugares estranhos a nós. O próprio Jesus, ele disse isso na sua palavra. Marcos capítulo 2, o verso 16 e 17 diz assim: os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Aí, tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Marcos capítulo 2, 16 e 17. Então, irmãos, Paulo não se intimidou por causa da idolatria, muito pelo contrário, ele viu nisso uma porta para se pregar o caminho. Outra coisa com relação ao contexto: o povo da cidade se juntou contra Paulo e também contra os seus companheiros, porque estavam prejudicando o comércio da cidade e também desmoralizando a deusa deles, a deusa Diana. Veja bem, muitos da cidade iam se convertendo com a pregação de Paulo e também de seus companheiros. Essas pessoas iam se convertendo ao caminho, a Jesus, e iam, claro, abandonando as suas práticas pagãs e abandonando os seus deuses. E isso tudo trazia um prejuízo muito grande para o comércio da cidade, especialmente para o comércio de fabricação de imagens e também de outros aparatos, de amuletos idólatras. Como também, irmãos, descredenciava, desmoralizava a deusa que eles tanto estimavam. Isso era tão sério no tempo de Paulo que, quando você lê Atos 19, 27 e 28, você percebe aquelas pessoas, aqueles idólatras, furiosos com Paulo, e eles chegam a dizer o seguinte, Atos 19, 27 e 28. Alguém falando, né? Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo inteiro adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Então você percebe o rebuliço, né? Você percebe aí tudo que Paulo e seus companheiros estavam causando por pregar o evangelho em meio àquela situação. Agora eu quero trazer para vocês o assunto da carta, para que assim nós possamos entrar aqui naquilo que nós queremos trazer como panorama do capítulo 1, capítulo 2 e também o capítulo 3. Primeiro, irmãos, a carta ela pode ser dividida em duas macros divisões. Primeira, Paulo vai tratar da doutrina. Quando você vê do capítulo 1 até o capítulo 3, você vai ver Paulo aplicando a doutrina ou ensinando a doutrina. E com isso ele vai mostrar a posição ou as vantagens dos crentes. Tudo isso Paulo faz aplicando a doutrina. Então, o que nós vamos ver aqui hoje é a doutrina que Paulo estava aplicando àquela igreja e também certamente a nós. E também a outra divisão macro está do capítulo 4 ao capítulo 6. Paulo vai trazer as aplicações. Paulo vai mostrar qual deve ser a postura do crente depois de ter ouvido a doutrina. Paulo vai mostrar o que os crentes devem praticar diante da doutrina ensinada. Como eu disse para você já em um outro momento, a Bíblia Sagrada, ela toda, especialmente o Novo Testamento, nós estamos vendo isso também no domingo, a partir do Sermão do Monte, você percebe que ela traz primeiro os ensinamentos, a doutrina, e depois ela traz o que nós devemos fazer, e isso nós chamamos de aplicação, e assim também nós caminhamos com a nossa pregação. Primeiro nós ensinamos, segundo nós aplicamos. E também toda essa divisão
quer seja a doutrina, quer seja a prática, ela está embasada, no caso da carta aos Efésios, no assunto graça. Esse é o assunto dessa carta que nós começamos a ler na nossa leitura da Bíblia em 2 anos. Irmãos, quando nós falamos em graça, nós precisamos entender o seguinte, que a compreensão de que o que nós temos mediante Jesus Cristo é por pura e generosa e livre graça de Deus, o Criador de todas as coisas. É de suma importância, irmãos, para a nossa compreensão correta desta carta e também de toda a nossa vida cristã, que nós entendamos que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós recebemos da parte de Jesus é tão somente por graça, jamais é por mérito, jamais é por direitos. E esse é exatamente um problema. A curiosidade, uma coisa curiosa que vai em contrapartida ao assunto desta carta, é que a sociedade, irmãos, que nós estamos inseridos, cada vez mais, cada dia mais, ela está embasando os seus argumentos, embasando os seus pensamentos nos direitos que julgam ter diante de todos e também de tudo. E é assim que nós vivemos hoje em dia. E talvez uma das frases mais ditas em termos de relacionamentos em meio à sociedade de uma forma geral é a seguinte: quero os meus direitos. Quais são os meus direitos? Irmãos, quando nós nos relacionamos entre empregador e empregado, quando nós nos relacionamos como marido e mulher, quando nós nos relacionamos como família, quando nós nos relacionamos como sociedade de uma forma geral, irmãos, no final das contas, estão todos correndo atrás dos seus direitos, ou dos direitos que julgam ter sobre os demais. E o maior problema disso, irmãos, é que muitas vezes nós, os servos de Deus, os crentes, nós levamos esse mesmo pensamento, esse mesmo posicionamento para o nosso relacionamento com Deus. E é exatamente aí que a coisa ela se complica. E por que a coisa se complica? Porque, irmãos, quando nós falamos em relacionamento entre pessoas, relacionamentos interpessoais ou convivência entre pessoas, pode até sim existir algum tipo de direito que você e eu nós possamos buscar. E sim, eles existem, nós temos direitos diante de uma sociedade, isso é verdade. Mas, irmãos, quando nós falamos em relacionamento com Deus, quando nós nos relacionamos com o Criador, com o nosso Deus poderoso, irmãos, nenhuma dessa verdade ou nada disso se aplica ao relacionamento com o nosso Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós temos da parte de Deus em Jesus ou através de Jesus é por pura graça. Nada que recebemos da parte de Deus sobre as nossas vidas é baseado no nosso direito, mas sim na graça de Deus para com as nossas vidas. Irmãos, esse entendimento precisa ficar muito claro na minha e na sua vida, para que assim nós possamos ter um entendimento saudável, correto das Escrituras Sagradas. Irmãos, o que nós vamos ver agora é a forma que Paulo usa para demonstrar a realidade da graça sobre a vida dos Efésios e, consequentemente, também sobre a minha e sobre a sua vida. Então, quando você olha para o capítulo 1, você vê que Paulo, ele, de forma primária, procura mostrar a graça de Deus sobre a vida daquela igreja, mostrando o glorioso plano de Deus. Todo o capítulo 1 vai falar desse plano maravilhoso de Deus para com o ser humano. Paulo mostra que Deus, por pura bondade, por pura misericórdia, por pura graça, ele escolheu a igreja para a salvação. Esse é o plano de Deus em uma visão, em uma forma geral de se dizer. Deus escolhe a igreja
para a redenção, para a salvação. Isso você vê especialmente do verso 3 até o verso 14. Você já leu esse texto, então você vai se recordar disso. Paulo vai falar da eleição, Paulo vai falar da escolha de Deus sobre a igreja para conduzir esta igreja até a salvação. A eleição de Deus para com a igreja, irmãos, é um ato que vem da sua livre e soberana graça, e isso de forma exclusiva. E quando nós estudamos com calma as palavras do apóstolo Paulo, isso fica muito evidente. A própria conversão e também o próprio chamado do apóstolo vai mostrar isso de forma muito clara. Eu e você, nós sabemos que Paulo estava indo na estrada de Damasco para perseguir os cristãos, para matar os cristãos. E Paulo, então, em um determinado momento da sua viagem, ele se depara com o próprio Cristo em pessoa, o chamando, o salvando e também o comissionando para levar aquela mensagem, para levar o evangelho até aquelas pessoas. Então Paulo estava indo matar, perseguir os cristãos, perseguir aqueles que não criam em Jesus e também aqueles que pregavam Cristo para outras pessoas. Então, irmãos, Cristo vem, aparece para Paulo de uma forma brilhante, de uma forma inexplicável. Você vai ver lá em Atos que Paulo ele descreve como uma luz que era mais forte que o sol. É dessa forma que Cristo apareceu para Paulo. Então Cristo muda toda a visão acerca da lei, porque Paulo ele perseguia os cristãos procurando seguir a lei, procurando cumprir a lei à risca. Nós já vimos isso em outras passagens acerca do apóstolo Paulo. Cristo também mudou a visão de Paulo acerca dos cristãos e também acerca do próprio Cristo. Tanto que lá no relato de Atos, Paulo vai chamar Cristo de Senhor, como quem reconhece ali na hora o senhorio de Cristo, até mesmo sobre a sua própria vida. E depois Cristo o chama também para esta grande obra de continuar de pregar o evangelho também àqueles que foram confiados por Deus a Paulo. E Paulo vai deixar muito claro, nós vamos ver isso hoje, que os gentios foram confiados a Paulo para que Paulo então pudesse pregar o evangelho a eles. Irmãos, qual é, diante de tudo isso, o detalhe principal que eu e você nós precisamos prestar atenção? Veja bem, no chamado de Paulo, na conversão de Paulo, no comissionamento de Paulo. Olha só o detalhe, Paulo não escolheu nada disso, nada disso. Tudo que aconteceu com ele foi obra exclusiva de Deus, foi graça de Deus sobre a vida do apóstolo. Paulo bem sabe, e eu e você nós também sabemos, que se fosse por escolha do próprio Paulo, se fosse pelo desejo do próprio apóstolo, irmãos, certamente Paulo teria morrido perseguindo os cristãos, matando os cristãos e pregando uma lei severa que foi feita para julgar, para condenar e não para salvar. Nós também já estudamos isso. Mas, irmãos, o que nós aprendemos no capítulo 1 de forma primária é que Deus ele tem um plano de salvação e também de comissionamento, para que primeiro nós sejamos salvos por Ele, redimidos os nossos pecados e também depois nós possamos ser mensageiros dessa mesma palavra, desse mesmo evangelho. Nós primeiro recebemos o perdão dos pecados, depois nós então somos a cada dia conduzidos à salvação, a uma vida de santificação e depois então levar a palavra de Deus àquelas pessoas que não conhecem. Também Paulo orava para que a igreja entendesse tudo isso que ele estava ensinando. Paulo também ora para que a igreja entendesse esse chamado divino, que é de participar do corpo de Cristo.
Quando você lê o capítulo 1, do verso 15 até o verso 23, você vai perceber isso. E Paulo, através da oração, de ação de graças, ele então intercede a Deus para que dê entendimento de sua obra e também do seu chamado a cada membro da igreja. Isso por quê, irmãos? Porque a idolatria a vários deuses, especialmente a essa deusa Diana, era algo muito praticado naquela cidade. Então, certamente muitos irmãos ainda estavam com esse ranço, com essa talvez admiração por essa deusa. Então, tudo isso que Paulo está ensinando era algo muito difícil de se compreender, certamente pelos irmãos da igreja, por aqueles mais novos. Paulo até vai mencionar isso em uma frase da palavra de Deus aqui da sua carta, vai falar: se é que vocês receberam, se é que vocês ouviram. Paulo aqui talvez ele estava se direcionando aos novos convertidos. Mas, irmãos, quando Paulo estava pregando o evangelho naquela cidade, ele precisava orar, porque a idolatria era algo muito forte entre aquela população. E certamente tudo só seria esclarecido mediante a oração. Paulo então faz isso do verso 15 até o verso 23, porque eles se orgulhavam dessa idolatria, dessa prática idólatra, e defendiam com unhas e dentes essas crenças pagãs. Nós acabamos de ver, lendo ali um relato de Atos, como esse povo era severo nas suas crenças pagãs. E quando tudo isso era ameaçado, essa idolatria, essa crença pagã, então eles reivindicavam seus direitos e fazendo reuniões, fazendo concílios, se ajuntando em assembleias e também fazendo até julgamentos, tribunais, tudo para garantir o direito de continuar com as suas práticas pagãs. Por isso que Paulo então ora, porque existe uma grande obra de redenção, existe uma grande obra de salvação e chamado e comissionamento para ser desenvolvido entre os efésios. E eles então precisariam da ação do Espírito Santo sobre a vida deles para compreender tudo aquilo que estava sendo ensinado e pregado também pelo apóstolo Paulo. Então, irmãos, capítulo 1 ele fala sobre esse chamado, ele fala sobre esse comissionamento, fala sobre o plano de Deus para a humanidade. Quando nós olhamos em segundo lugar, o capítulo 2, nós percebemos que Paulo vai usar da condição, vai mostrar a condição de todo ser humano, para que eles pudessem então entender qual a condição que eles se encontravam. Paulo vai usar desta forma para mostrar a graça de Deus. Então, irmãos, no capítulo 2 nós veremos a verdadeira condição de absolutamente todo ser humano, naquele tempo e também no nosso tempo. O que nós temos nesse capítulo, irmãos, é Paulo colocando em paralelo a graça de Deus e também a condição de todos nós, antes de recebermos a graça de Deus em nossas vidas. Primeiro, Paulo ele coloca uma vida diante da outra, exatamente isso. Quando você olha do verso 1 até o verso 3 do capítulo 2, você vai ver Paulo colocando as duas vidas na balança. Ele mostra a vida depravada, a vida pecaminosa, e depois vai mostrar a vida de liberdade, a vida diante de Deus, a vida cristã. Veja bem, a vida de liberdade e a vida de pecado é o que Paulo vai mostrar. Não há nada, irmãos, melhor do que para aceitarmos uma condição atual, do que quando uma outra condição passada ela é colocada diante de nós. Ou seja, para que eu possa aceitar a minha condição atual, a condição em que eu me encontro hoje, eu preciso me lembrar da condição que eu vivia no passado. Paulo mostra para os Efésios que o estado que eles se encontravam
antes da graça de Deus. Se você for ler com bastante atenção o verso 1 até o verso 3, você vai ver que Paulo diz que todas aquelas pessoas, elas se encontravam em um terrível estado de morte e também de condenação eterna. Tudo isso por causa dos seus pecados. Paulo os lembra a maneira como eles viviam, e ele vai citar: viviam desobedecendo a lei de Deus, eles viviam obedecendo ao comandante desse mundo, Satanás. Paulo também diz que eles viviam seguindo os ardentes desejos da carne e também obedecendo à natureza humana, e por causa de tudo isso, todos eram merecedores da ira de Deus. Ou seja, para que eles pudessem entender que tudo aquilo que eles tinham eram por pura graça de Deus, eles precisavam entender que aquele povo vivia sobre o domínio das trevas, sobre o domínio de Satanás, sobre o domínio da sua própria carne, e faziam tudo aquilo que era vontade da sua própria carne. Então, para mostrar a graça de Deus, Paulo precisa relembrar como eles viviam. E Paulo, irmãos, você percebe que ele é muito categórico em dizer o estado deplorável que aquelas pessoas viviam e que muitos hoje ainda vivem, antes de receber ou quando ainda não estão debaixo da graça de Deus. Ele diz que é impensável que um homem que viveu ou que vive desta forma, obedecendo os seus desejos carnais, vivendo debaixo do domínio de Satanás, Paulo vai dizer que é impensável que esse ser humano, que esse homem, que essa mulher possa abrir os olhos por si só e escolher viver para a glória de Deus. Irmãos, se não for a graça de Deus, o que nós temos é o pecado. Se não for a graça de Deus, o que nós temos diante de nós é tão somente uma vida depravada. Portanto, a escolha de Deus pelo homem, ela é a única garantia de que ele vai estar um dia na presença de Deus Pai, reinando juntamente com Cristo Jesus na Nova Jerusalém. Irmãos, se eu e você hoje, nós temos a certeza da nossa salvação, é porque nós sabemos que um dia Deus nos escolheu para sermos povo dele, para sermos igreja, para fazermos parte do corpo de Cristo. Essa é a única garantia que eu e você nós temos de que vamos estar um dia na presença do nosso Deus. Ainda no capítulo 2, Paulo vai mostrar a graça de Deus sobre a vida deles. Primeiro, Paulo mostrou a realidade que eles se encontravam, vida pecaminosa, e agora Paulo vai mostrar a graça de Deus. Do verso 4 ao verso 10, você percebe que Paulo mostra a bondade de Deus, Paulo mostra a misericórdia de Deus sobre a vida daqueles que Deus escolhe para si, sobre a vida da igreja. Irmãos, mesmo em uma vida entregue às paixões e aos desejos, aos prazeres carnais, Deus, ele é rico em misericórdia, Deus, ele é rico em amor, rico em benevolência. Tanto, irmãos, que decidiu nos redimir, ele decidiu transformar as nossas vidas e nos conduzir até a salvação. Outrora estávamos em uma vida pecaminosa, depravada, agora nós estamos debaixo da graça de Deus, agora nós estamos debaixo da bondade de Deus e nós devemos louvar a Deus por isso. E vem Paulo e diz: tudo isso é pela graça, não é direito meu, não é direito seu, mas tão somente é por causa da graça de Deus. E ainda no capítulo 2, dos versos 11 até o verso 22, Paulo ainda, ele procura reconciliar os judeus e também os gentios, mostrando que a graça de Deus, ela é soberana sobre tudo e sobre todos. Paulo, nesses versos, ele mostra a futilidade
do ritual judaico da circuncisão apenas para mostrar que somente eles, os judeus, eram povo de Deus. Paulo queria acabar, irmãos, com esse julgamento por parte daqueles que se diziam de Deus, os judeus, sobre aqueles que eles, os judeus, diziam não ser de Deus, os gentios. Porque, irmãos, no fim das contas, Deus é quem sabe quem ele escolhe para si. O que Paulo quer mostrar aqui nesses versos, de 11 a 22 do capítulo 2? Que, irmãos, a graça de Deus ela é sobre todos, sobre os judeus e também sobre os gentios. A graça de Deus é para todo aquele que, entendendo pela fé a mensagem de Deus, receber Cristo na sua vida. Sobre estes estão a graça de Deus. E nós só podemos entender, só podemos aceitar se a graça de Deus vier ao nosso encontro. Então Paulo quer acabar, irmãos, com essa rixa. Paulo quer acabar com essa acusação por parte dos judeus sobre os gentios. E também essa é uma forma de Paulo se defender, de Paulo mostrar que ele, Paulo, foi enviado aos gentios. Nós vamos ver isso também. Paulo também ele queria unir esses dois povos, pois agora eles faziam parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. O ponto aqui, irmãos, era o seguinte: o que Deus fez pelos judeus foi o mesmo que fez aos gentios, ou seja, entregou o seu único filho para morrer e também para ressuscitar no terceiro dia. E tudo isso por graça. Ninguém, nem judeu e nem gentil, merecia absolutamente nada. Tudo isso foi por exclusiva graça de Deus. Agora, irmãos, o capítulo 3, o capítulo que nós lemos ontem, Paulo vai mostrar a graça de Deus através do mistério de Deus. Aqui Paulo ele faz várias afirmações que soam aos nossos ouvidos como alguém que tinha um prazer enorme de praticar ou participar do chamado cristão. Quando você lê o capítulo 3, do verso 1 até o verso 5, você vai ver que Paulo diz que ele não é um prisioneiro do Estado. E nós vamos entender isso. Essa declaração do apóstolo, sou prisioneiro de Cristo, ela indica, irmãos, que ele tinha prazer em exercer o chamado de anunciar a Jesus como o único caminho para a salvação. Qualquer um que chegasse diante de Paulo, naquela prisão onde Paulo se mantinha preso, e os estudiosos vão dizer que Paulo se encontrava acorrentado a um soldado, a guarda pretoriana, ou seja, a elite da guarda do Império Romano. Paulo se encontrava em uma casa alugada e ele podia sim receber visitas, mas ele não podia sair, até porque ele estava preso. E ele estava acorrentado, algemado a alguns guardas, a alguns seguranças. Então, todos aqueles que chegassem ali diante de Paulo naquela casa, certamente diriam que Paulo era um prisioneiro do Estado, Paulo era um prisioneiro de Roma, Paulo era prisioneiro do imperador Nero. E, aliás, irmãos, ele estava aguardando para comparecer diante de Nero, para ser julgado por ele das acusações dos judeus. E que acusações eram essas? Os judeus estavam acusando Paulo de pregar para os gentios, uma vez que eles entendiam que o evangelho, a salvação era tão somente para eles, porque desde o Antigo Testamento se diz que o evangelho, o Deus, o Messias era para os judeus. Então eles acreditavam que tão somente eles deveriam ser salvos, tão somente eles deveriam ouvir das boas novas a respeito de Cristo. Mas isso é um grande engano. Esse jamais foi o plano de Deus e nós vamos entender o porquê disso. Mas essa expressão, sou prisioneiro de Cristo,
mostra que Paulo tinha um grande prazer em cumprir o chamado de Deus para a sua vida. E Paulo então se recusa a dizer que é um prisioneiro de Nero. Não, eu estou preso por pregar o evangelho. Eu estou preso por conduzir a igreja de Deus à salvação através da pregação da palavra de Deus. Então, e uma outra expressão também que nós percebemos aqui, usada pelo próprio Paulo, é esta palavra mistério, que nós precisamos entender um pouco para saber do que é que Paulo estava falando e também qual é o grande mistério que traz a graça de Deus sobre todos os homens. Veja bem, irmãos, no Novo Testamento, na sua língua original, no grego, mistério não tem o mesmo significado que a nossa língua portuguesa. Na nossa língua portuguesa, mistério significa algo oculto, algo obscuro, algo secreto, ou até mesmo alguma coisa enigmática. Isso é mistério na nossa língua portuguesa. Mas quando nós a traduzimos do grego, a língua original do Novo Testamento, nós percebemos que mistério significa exatamente o contrário, ou seja, é algo que já foi revelado por Deus. Isso é mistério aqui à luz do Novo Testamento, algo que já foi revelado por parte de Deus, algo que já está à disposição, no caso aqui, a igreja. Veja bem, apesar de que muita coisa, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, ainda seja de difícil compreensão, por causa da nossa limitação humana, mas nós precisamos entender que todas elas já foram reveladas por Deus e agora são pertencentes a toda a igreja de Deus. E aqui está o mistério de Deus, aqui está a palavra de Deus revelada, tudo está aqui. Por mais que eu e você não entendamos tudo o que está escrito, mas tudo acerca de Deus já foi revelado na sua palavra. Aquilo que eu e você nós precisamos saber a respeito do nosso Deus já está aqui revelado. E também Paulo vai falar sobre a revelação do próprio mistério. Quando você lê dos versos 6 até o verso de número 13, você percebe que Paulo ele explica que tipo de mistério é esse que já foi revelado à igreja. O mistério a que Paulo tanto se refere é exatamente a união em Cristo de judeus e também de gentios. Ou seja, irmãos, o grande mistério de Deus é a própria igreja. Veja bem, Deus sempre teve um plano para todas as nações. Deus sempre teve um plano, ou todo o seu plano sempre foi para todas as nações, todas as tribos, para todas as raças. E isso desde o Antigo Testamento nós podemos perceber isso. Como, por exemplo, Deus ele separa Abraão, Deus ele chama Abraão, comissiona Abraão e diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Veja bem, todas as famílias da terra. Deus diz também que o Messias receberia todas as nações como herança, ou todas as nações seriam herança do Messias, de Jesus Cristo. Jesus também falou da inclusão dos gentios entre o povo de Deus. No Novo Testamento, especialmente nos evangelhos, nós percebemos isso. E Jesus também disse aos seus discípulos para ensinar, para batizar pessoas de todas as nações. Sabe o que significa todas na palavra de Deus? Todas. Exatamente isso. Então, irmãos, nós percebemos em toda a Bíblia Sagrada que o plano de Deus nunca foi para um povo específico, mas o plano de Deus foi para todas as nações. E o que Paulo está então nos chamando a atenção aqui é que a teocracia estava mudando, o domínio de Deus estava mudando. Preste bem atenção, o governo de Deus ele era demonstrado, que isso fique muito claro, ele era demonstrado somente
sobre o povo judeu. Mas agora, irmãos, essa teocracia ou o domínio de Deus, ele agora seria exercido sobre uma nova comunidade interracial, ou seja, a igreja como corpo de Cristo. Esse é o mistério de Deus, esse é o mistério da Bíblia Sagrada, unir povos de várias nações, de várias culturas, de várias línguas, de vários lugares, e transformar esse povo em povo de Deus através da igreja. Veja bem, esse é o grande mistério de Deus. É como se Deus estivesse dizendo de forma muito clara: vocês são um só povo. Esse é o povo, e esse povo que vocês são é meu. Esse povo que vocês se transformaram é meu, e estão unidos para mostrar a minha glória. Irmãos, esse é o grande mistério de Deus. Unir povos, transformar esse povo em igreja e conduzir esse povo até o céu. Mas, irmãos, algo que nós precisamos entender de forma muito clara é que antes de conduzir esta igreja até o céu, nós precisamos conviver, nós precisamos participar da vida uns dos outros, nós precisamos nos relacionar. Então, até aqui, Paulo ele mostrou a doutrina, Paulo mostrou o plano de Deus no capítulo 1, Paulo mostrou a realidade de todos os seres humanos, vivendo em uma vida de pecado, uma vida depravada, e depois Paulo mostrou a graça de Deus ainda no capítulo 2, e agora vem Paulo e mostra qual é o mistério, qual é a ideia macro na Bíblia Sagrada, é mostrar que não existe grego, não existe judeu, ou não existe judeu e gentio, não existe homem e mulher, ou seja, em Cristo nós somos um corpo, em Cristo nós somos igreja, e esta igreja, ela vivendo em união, ela será cada dia mais santificada, ela será cada dia mais conduzida até a salvação, até a eternidade. E quer ver como Paulo ele vai aplicar essa união da igreja, essa união entre gregos e gentios? Quer ver como Paulo vai aplicar a minha união juntamente com você? Quer ver como Paulo vai aplicar a união da primeira igreja batista, ou da igreja batista de Britânia, da primeira igreja batista em Britânia, ou da primeira igreja batista em São Luís, ou da primeira igreja batista do pastor Vanderlei, que está participando conosco aqui, eu me esqueci, Firminópolis. Quer ver como Paulo vai aplicar toda a união da igreja e mostrar que é necessária a união da igreja? É só você ler o capítulo 4, o capítulo 5 e também o capítulo 6. Tudo isso, como nós já mencionamos aqui, se trata da aplicação, da prática. Depois que eu aprendi a doutrina, agora como eu devo praticar essa doutrina? Paulo vai mostrar, por exemplo, no capítulo 4, que a nossa igreja leu hoje, ele fala da união dos irmãos em Cristo pela fé e como essa união se dá através do serviço ao próximo. Capítulo 4 vai mostrar exatamente isso, a unidade dos irmãos através da fé, e vai mostrar os irmãos servindo uns aos outros, mostrando a união entre gregos e gentios, mostrando a união entre gregos e judeu, ou gentio e judeu, mostrando a união entre eu e você, meu irmão. Capítulo 4. No capítulo 5, ele vai falar da união entre um homem e uma mulher através do matrimônio, através do casamento. E você vai perceber que a união entre um homem e uma mulher através do casamento, ela é, claro, para a nossa felicidade, a felicidade do homem e da mulher. Mas, irmãos, esse nunca foi a intenção primária de Cristo.
e também do apóstolo Paulo ao mencionar o casamento e como esse casamento deve ser vivido. Mas sim, de forma primária, o casamento ele é para mostrar a união da igreja, mostrar a união entre Cristo e a sua igreja. O casamento ele precisa viver desta forma. No capítulo 6, Paulo vai falar da união entre pai e filhos e também da união entre patrão e empregado. Tudo isso, irmãos, são exemplos para demonstrar a união da igreja entre si mesma ou entre os seus membros e também da igreja com Jesus, o seu noivo, e também para mostrar a importância da igreja. Irmãos, Cristo ele quer nos mostrar que o seu plano sempre foi salvar a igreja. Cristo quer nos mostrar que o seu plano sempre foi também se relacionar com a igreja e também mostrar que através do relacionamento da igreja, a igreja está mostrando como será o relacionamento entre Cristo e a igreja, entre o noivo e o seu noivo. E se você ler com cuidado o capítulo de número 5, 6 e também o capítulo de número 4, você vai perceber tudo isso. E quando nós voltamos aqui para o nosso capítulo 3, você vai perceber que, por fim, Paulo, ele ora novamente. Paulo, finalizando a doutrina, ele finaliza colocando-se mais uma vez em oração diante de Deus. Para quê? De novo, pedindo para que Deus dê entendimento aos irmãos sobre tudo isso que ele está ensinando. Paulo insiste na oração porque não é fácil, irmãos, entender e em muitas situações até mesmo aceitar a união da igreja como a coisa mais importante para Deus. Nós precisamos da oração sobre esses assuntos para aceitarmos ou até mesmo entendermos que o nosso relacionamento como igreja ele é mais importante do que qualquer outra coisa aqui nesse mundo. A nossa vida cristã é para demonstrar isso, o nosso relacionamento como igreja é para demonstrar essa importância, o nosso casamento é para mostrar essa importância, a forma como eu cuido dos meus filhos é para mostrar essa importância, a forma como eu respeito os meus filhos, a forma como eu respeito a minha esposa, a forma como eu respeito meu irmão, como eu convivo com tudo isso, é para mostrar o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Por isso, irmãos, a igreja ela precisa ter um relacionamento saudável, porque esse relacionamento vai mostrar o relacionamento de Cristo e a sua igreja. Eu fico muito triste quando eu fico sabendo de brigas entre igrejas, entre membros de igrejas, entre igreja e pastores, porque, irmãos, muitas vezes nós brigamos como igreja e nós não temos o entendimento de que essa situação ela vai afetar de forma direta de como Cristo se relaciona com a igreja, ou vai descaracterizar o relacionamento de Cristo e a igreja. Ou seja, pessoas vão olhar do lado de fora e vão ver nas nossas intrigas, vão ver nas nossas brigas e vão dizer o seguinte: olha, eu não quero participar de uma igreja dessa. Se é dessa forma que Cristo se relaciona com a igreja, eu não quero fazer parte disso. Mas por isso, irmãos, nós precisamos entender que a forma como que nós nos relacionamos, com que nós nos relacionamos, ela vai mostrar como Cristo se relaciona com a sua igreja. Esse é o ensinamento de Paulo. Esse foi o panorama da nossa carta até o capítulo que nós lemos ontem, que é o capítulo de número 3. E se Deus nos permitir, irmãos, em uma outra oportunidade nós vamos estudar o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6 com calma e também para que nós possamos entender todas essas aplicações e aprender de forma profunda como nós precisamos viver
para que assim nós possamos mostrar de forma saudável o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Eu quero colocar 3 coisas para você praticar depois de ter ouvido esse ensinamento. Primeiro, peça a Deus entendimento da grande obra que Ele tem para a sua vida. Irmãos, é verdade, muita coisa na palavra de Deus, ela é de difícil compreensão, mas, irmãos, a oração, a intercessão, elas certamente são ferramentas de Deus para que Ele possa iluminar as nossas vidas, iluminar o nosso coração, para que nós possamos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Você, crente, ore a Deus e peça: Senhor, qual é o desejo do Senhor para a minha vida? E lendo a palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai ser iluminado pelo Espírito Santo, para que assim você possa exercer o seu chamado. Paulo orou para que aqueles irmãos pudessem entender a grandiosa obra de Deus sobre a vida deles. Nós também precisamos fazer da mesma forma. Segundo, faça parte da vida da sua igreja. Você que é membro desta igreja, você que é membro de outra igreja, meu irmão, no nome de Jesus, faça parte da vida da sua igreja. Participe das atividades, participe dos cultos, participe dos projetos, faça parte da igreja, não somente com o seu nome no hall de membros. Irmãos, é interessante como nós percebemos, isso é perceptível, né? Às vezes algum irmão fica: não, meu pastor não sabe que eu não participo dos cultos, meus pastores, só porque é de forma online. Irmãos, é curioso, você iria se assustar como que nós entendemos ou como que nós percebemos quando você não participa dos cultos. Por exemplo, no nosso caso, nós temos pregado em série. Então, domingo, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte e conversando com vários irmãos, é nítido a percepção de que esses irmãos não sabem absolutamente daquilo que está sendo ensinado, daquilo que está sendo pregado. Então, meu irmão, o desafio meu para você, especialmente para você que é membro da nossa igreja, participe da vida da sua igreja. Nós estamos com vários projetos, especialmente no que tange à vida cristã, no que tange ao ensino da palavra de Deus. E o desejo do meu coração é que você participe de tudo isso. Existem em todas as igrejas, e na nossa não é diferente, pessoas que participam da igreja, tão somente com seus nomes no hall de membro. Irmão, com todo carinho, mas com muita verdade, você só está perdendo não participando da vida da sua igreja. Então fica aqui o desafio para você praticar. Participe da vida da sua igreja. E por fim, conviva com os irmãos. Conviva com os irmãos. Irmãos, não viva de forma apática, não viva distante com relação aos membros da sua igreja. Procure saber como eles estão, procure participar da vida deles. Irmãos, outra coisa que é perceptível para nós líderes, pastores, o quanto membros estão distantes da vida um dos outros, pessoas que não sabem como outras pessoas estão, membros da mesma igreja. Irmãos, nós aprendemos nessa noite que o nosso relacionamento, a nossa convivência, ela é muito importante para a nossa vida cristã e especialmente para mostrar como Cristo se relaciona com a sua igreja. Cristo sabe de cada detalhe da nossa vida. Não é que você precise saber de cada detalhe da vida do seu irmão, mas você no mínimo precisa saber como ele está, o que ele está passando. Pessoas têm ficado doentes, pessoas têm precisado de ajuda e muitos nem sequer ficam sabendo. Irmãos, nós precisamos conviver. Então, meu irmão, mesmo diante desse tempo difícil, conviva com os irmãos. Esse relacionamento, ele mostra o propósito de Deus sobre a vida da igreja.
esse relacionamento, ele mostra o relacionamento entre Cristo e a própria igreja. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações e nos dê condição de praticar a sua palavra. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus pelos ensinamentos, obrigado, ó Pai, pelas instruções e obrigado, ó Pai, também por tudo aquilo que podemos desfrutar através do ensino da Tua palavra. Nos dê condições de, ó Deus, praticar aquilo que nós aprendemos e que nós possamos, ó Pai, viver como igreja para a honra e para a glória do Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.